outros. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então, irmãos, vamos abrir 1 João, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 11, certo? 1 João 3, 11. Nós vamos meditar aqui sobre algumas coisas, principalmente a questão do amor entre irmãos, do amor ao próximo. Vai ser o tema principal da nossa mensagem aqui. E isso Deus trouxe ao meu coração de falar sobre isso, porque, irmãos, essa questão do amor tem sido algo tão negligenciado nos dias de hoje. Tem sido algo esquecido, algo deixado de lado. O mundo praticamente não vive isso aqui que a gente vai ver. E infelizmente até dentro do meio cristão, às vezes a gente não vê isso aqui sendo colocado em prática. Quando isso deveria ser algo comum, deveria ser algo natural da Igreja de Cristo. Mas infelizmente tem sido esquecido. Aquilo que Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, tem se cumprido hoje. Mas é nosso dever, nossa obrigação, não deixar que esse amor morra no nosso coração. Então é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Então vamos ler aqui a partir do versículo 11. Como eu costumo fazer, a gente vai lendo e vai refletindo aqui na palavra. Amém? Vamos ler até o versículo 24 aproximadamente, se der tempo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Então o apóstolo João, que foi quem escreveu aqui essa carta, ele está lembrando os irmãos da igreja de que a mensagem que eles ouviram desde o princípio, ouviram de quem? De Cristo. Foi uma das coisas que Jesus desde o princípio falou, bateu nessa tecla muitas vezes, a questão do amor para com Deus, para com o próximo, a questão do amar uns aos outros. Então ele está trazendo aqui a memória, dizendo para a igreja: vocês ouviram desde o princípio essa mensagem, que nos amemos uns aos outros. Jesus até certa vez falou assim para os discípulos: que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo fato de vocês se amarem uns aos outros. Jesus foi quem falou isso, quando ele fez aquela oração que está registrada no capítulo 17 do Evangelho, que foi escrito por João também. Então, Jesus disse que a marca da igreja essencial seria o amor de uns pelos outros. Que as pessoas do mundo que não conhecem a Cristo iriam nos reconhecer como cristãos e seguidores de Jesus pelo fato de nos verem vivendo em amor. Então o mundo precisa ver isso na igreja hoje. E quando eu falar igreja, aplique isso individualmente para você. É o que eu aplico para mim também, porque a igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja, constituímos a igreja. Todo aquele que crê em Cristo, que quer seguir a Jesus. Então é a vontade de Deus que a gente viva em amor de uns para com os outros. Ele continua dizendo no versículo 12: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ele dá um exemplo aqui do que aconteceu com Caim e Abel.
ele dá esse exemplo de Caim para que a gente não seja como Caim. Ele está dizendo em outras palavras, seja o contrário do que Caim fez, faça o contrário. Porque Caim, como diz aqui, as suas obras eram más, e as do seu irmão Abel eram justas. As obras, aquilo que ele fazia era justo, agradável a Deus, mas as de Caim não era. Caim teve inveja de Abel, porque Abel tinha sido abençoado por Deus, Deus recebeu o seu sacrifício, não recebeu o sacrifício dele, de Caim. Caim com inveja, movido de ódio, e como diz aqui, porque ele era do maligno, o que foi que ele fez? Assassinou o seu irmão. A falta de amor no coração de Caim fez com que ele matasse o seu irmão. E pelo fato das suas obras serem más, ele tinha um coração mau, ele tinha um coração do maligno. E esse coração maligno, perverso, levou ele a matar o seu irmão. E aí ele fala no versículo 3, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ele agora está comparando o que acontece com a nossa vida em relação ao mundo com o que aconteceu com Caim e Abel. A igreja, irmãos, ela é odiada pelo mundo. O mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Odeia a igreja. Porque a igreja anda com Cristo. A igreja anda na presença de Deus. Mais na frente ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o ódio, irmãos, o ódio leva ao assassinato. Foi o que aconteceu com Caim, que assassinou seu irmão Abel. E ele trazendo isso para a realidade da igreja hoje, a igreja, ela vive no amor de Deus, as obras da igreja são agradáveis a Deus e o mundo nos odeia. E a gente não deveria ficar maravilhado com isso, ou seja, espantado. Espantado porque as pessoas têm algo contra nós. Porque aqueles que não têm Cristo, eles geralmente sempre vão ser contra a igreja. Eles vão ter ódio da igreja. Por quê? Porque eles rejeitaram primeiramente o próprio Cristo, o próprio Jesus. E o fato deles não terem amor no coração leva eles a ter vontade de rejeitar, de prejudicar, de fazer o que é mal. A igreja naquela época sofria muita perseguição. A igreja sabia o que era sentir o ódio das pessoas. E isso não era algo para a igreja se espantar. É isso que João estava falando. Que os irmãos não se maravilhassem com isso. Porque esse ódio do mundo é normal, assim como foi na vida de Caim. Agora eu quero me deter um pouquinho aqui a partir do versículo 14, que é a parte que a gente quer enfatizar mais. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, preste atenção, isso aqui é algo fundamental e importante, que é o que eu queria destacar hoje. Como é que nós sabemos que nós estamos em Cristo? Qual é um dos grandes sinais de que você passou da morte para a vida? O que é passar da morte para a vida? É se converter, é se tornar um cristão. Como é que você sabe que você é um cristão? Ele diz aqui: porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Toda pessoa que não ama ainda está morta. Por mais que ela diga com a sua boca: eu sou cristão, eu sigo a Jesus, eu amo a Deus. Por mais que ela diga com a sua boca, por mais que ela frequente uma igreja, por mais que ela cumpra
todos os rituais religiosos, se ela não tiver amor no seu coração, se ela não amar os irmãos, tudo aquilo é hipocrisia, sabe? É falsidade, é algo vazio. Não há conversão verdadeira, não há encontro com Deus, se a pessoa não manifesta na sua vida o amor pelo próximo, o amor pelas outras pessoas, o amor pelos irmãos em Cristo, que é o que ele está falando aqui. Essa é a marca de alguém que é salvo. Isso deveria nos levar a refletir todos os dias da nossa vida, a gente olhar para nós mesmos e nos examinar, como diz Paulo. Pare para se examinar e pense, será que isso tem se cumprido na minha vida? Será que realmente eu amo as pessoas? Será que realmente eu vivo em amor? Ou será que eu sou uma pessoa egoísta, individualista, que só penso em mim mesmo, que só se preocupo com as minhas necessidades, só se preocupo com o meu bem-estar, só se preocupo em como eu estou, se eu tenho as minhas necessidades supridas? Será que eu me preocupo com o outro? Será que eu realmente me importo com as outras pessoas? Será que realmente a dor delas me afeta? É algo que realmente me incomoda, me leva a ter vontade de ajudar, de fazer algo? Será que eu amo realmente de verdade? Nós deveríamos nos perguntar isso sempre, nos examinarmos. Porque isso, como ele diz aqui, é a prova de que a gente passou da morte para a vida. Aquele que não permanece nisso, aquele que não ama, ele ainda está morto. Ele ainda vive como uma pessoa morta. E aí no 15 ele diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensa que assassinato é só se você pegar uma arma e matar alguém, realmente atentar contra a vida daquela pessoa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, todas as vezes que alguém sente ódio no seu coração por outra pessoa, ela é um assassino. Ela se tornou um assassino por causa desse ódio. Por mais que ela nunca faça nada contra aquela pessoa, só o fato dela odiar, ela já é diante de Deus considerada um assassino. Por quê? Alguém pode pensar, irmão, isso é muito radical. Irmãos, Deus ele vai sempre mais profundo nas coisas. Deus ele vai sempre além. Quando uma pessoa mata outra, isso é só uma consequência do coração dela, de como já estava o coração dela. Porque antes dela matar alguém, ela sentia um grande ódio no coração. Ela não foi matar de graça. Isso pode até acontecer às vezes com pessoas insensíveis, pessoas muito más, mas geralmente para uma pessoa matar outra, ela foi levada por muito ódio que ela tinha guardado no seu coração e deixou aquilo lhe dominar de tal maneira que ela foi assassinar. Então o assassinato, diante de Deus, ele acontece primeiro no coração. Você mata alguém se você odiar essa pessoa. Quando você odeia alguém, você se tornou um assassino. Isso é interessante porque a maioria das pessoas pensam assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de mal. Mas eu tenho certeza que quase todas as pessoas do mundo já sentiram em algum momento um ódio muito grande por alguém. Naquele momento ali você se tornou um assassino, porque no seu coração você matou aquela pessoa, porque a sua vontade era prejudicar ela. Então é interessante essa informação, que ele diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, aquele que é assassino não tem a vida eterna. Ele não está salvo. Ele está longe de Deus. Então, aquele que tem ódio no coração, ele não tem a vida eterna. Não tem salvação.
E infelizmente, irmãos, isso aqui é uma que eu vou dizer agora, é uma triste realidade. Mas existem muitas pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas, que odeiam os seus irmãos. Odeiam o irmão. Tem raiva das pessoas. Guarda mágoa, guarda rancor. Não tem vontade nem de falar. Vira a cara quando vê aquela pessoa. Não quer nem dirigir a voz, não quer nem olhar para ela. Um ódio mortal no coração. Mas muitas vezes essas pessoas estão vindo para as igrejas e dizendo que amam a Deus, louvando a Deus, adorando nas igrejas, exaltando ali aparentemente o nome de Deus, mas às vezes o irmão que está do lado, ela odeia, ela tem raiva, tem mágoa, tem rancor. Como é que alguém assim pode dizer que tem Deus na sua vida, que tem o amor de Cristo dentro de si? Isso é uma grande hipocrisia, irmãos. Isso aqui é verdade. Tem gente dentro das igrejas hoje que às vezes estão se matando, mas dizendo que tem o amor de Deus no coração. Então, nenhum assassino tem a vida eterna. Versículo 16 agora. Esse versículo aqui é muito importante. Veja o que ele diz. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então ele agora vai explicar o que é o amor. Ele vai ensinar para a igreja agora o que é amor. Porque às vezes a gente ouve falar em amor e a gente fica meio assim, mas irmão, o que é amor? Como é que a gente ama? Como é que eu sei se realmente eu amo ou se eu não amo as pessoas? Ele mostra aqui, ó, nós conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós. Em outras palavras, você quer conhecer o que é amor? Olhe para a cruz, olhe para Cristo, veja o que Cristo fez. Isso é o amor. Amor, irmãos, não é palavras. Amor não é falar que ama. Amor não é dizer eu te amo, eu amo você, você é importante para mim. Isso não é amor. Isso pode até, alguém que fala isso pode até amar de verdade, mas não é isso que mostra que você ama. Você falar que ama. Falar que ama é muito fácil. Nós vamos daqui a pouco meditar um pouco sobre isso. O amor, ele se constitui de atitude. Isso é uma coisa importante para a gente compreender. Como é que você sabe que você ama? Se você tem atitude. Se você tem um amor prático. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, todas as características do amor que Paulo fala ali, Paulo não está falando de sentimentos, Paulo está falando de atitudes, de coisas que a pessoa faz com a outra. São atitudes. Então o amor não é simplesmente sentimentalismo, sentir emoção, sentir algo por alguém. Isso acompanha o amor muitas vezes, mas não é isso que marca o que é o amor. Quando nós olhamos para Cristo, a grande demonstração de que Ele amou foi o fato de Ele dar a vida dele. Foi a prova de que Ele nos amou, de que o Pai nos amou. Ele se entregou. Ele deu a vida dele para salvar as pessoas. Ele não se importou em se sacrificar. Ele doou todo o seu sangue. Ele se dispôs a sofrer, a ser humilhado, a ser rejeitado pelas pessoas. Ele doou a sua vida como um sacrifício pelas pessoas. Foi assim que ele provou que ele ama. Foi assim que ele provou o seu amor.
Não foi chegando para as pessoas e dizendo, eu amo vocês, vocês são importantes para mim. Embora a gente possa falar isso, mas o que vai provar realmente que a gente ama são as nossas atitudes. É por isso que ele fala o seguinte agora aqui na segunda parte. Vocês estão conseguindo me escutar? Porque as vadadas não está tão grande. Então a segunda parte fala assim, versículo 16. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Se você parar para meditar nisso aqui, é algo assim muito maravilhoso. Porque às vezes a gente imagina assim, Cristo deu a vida dele por nós. Mas nós não devemos fazer nada por ninguém. O nosso papel é só buscar ser abençoado, é só buscar as bênçãos de Deus, é só buscar receber algo de Deus. Mas o que Deus está dizendo aqui? Cristo deu a vida dele por nós. Vá e faça a mesma coisa. É isso que está dizendo aqui em outras palavras. Se Cristo deu a vida dele por nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ninguém consegue cumprir isso aqui perfeitamente. Ninguém. Como Cristo fez. Mas isso deve ser um alvo na nossa vida. Deve ser o nosso objetivo, sabe? A nossa meta. É algo que a gente deve buscar. E aí eu queria que você refletisse na sua vida. E eu reflito na minha. Você tem se doado pelos outros? Você tem dado a sua vida pelas pessoas? Ou a sua vida se resume a você? Você só vive para você. A sua vida é só para você atingir os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas. Você em algum momento para se preocupar com o outro, no que você vai fazer pela outra pessoa, em se doar por alguém, seja como for, dar a sua vida pelo outro. Certa vez eu vi uma explicação sobre o amor que esclarece muito bem o que significa amar as pessoas. Amar as pessoas não é muito difícil de explicar, irmãos. É difícil de viver, mas de explicar não é. Para vocês entenderem, o que é o amor próprio? Amar a si mesmo. É você suprir as suas necessidades, é você se preocupar com você, é você fazer tudo para que você fique bem. Isso é amar a si mesmo. Todo mundo faz isso com a maior tranquilidade, com a maior facilidade. É ou não é? Quem não ama a si mesmo? Com algumas exceções de alguma pessoa que esteja com algum problema psicológico, quase todo mundo ama a si próprio. Como é que eu sei que eu amo a mim mesmo? Porque eu supro as minhas necessidades de comida, de roupa, de bem-estar. Eu procuro fazer tudo para que a minha vida esteja bem acertada em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido emocional. Eu vou procurar viver situações para que eu possa me sentir feliz, me sentir alegre, me sentir satisfeito, me sentir realizado. Espiritualmente falando, eu me preocupo comigo mesmo, orando pela minha vida, buscando conhecer a Deus, buscando as bênçãos de Deus, buscando estar na presença de Deus. Isso é amor próprio. Então, como é que eu amo o meu irmão? Faça por ele tudo o que você faz por você. É simples, difícil é fazer. Mas a explicação do que é amar o próximo é isso. Você quer saber como amar as pessoas? Veja quais são as necessidades delas. O que elas precisam. E tente suprir aquilo dentro da sua possibilidade. Imagine que a outra pessoa é você. E aí faça por ela como se você estivesse fazendo para você. Isso é amar.
Isso é dar a vida pelos outros. Você pode dar a vida pelos outros em muitos sentidos. Dar a vida pelos outros não é só você se entregar para morrer pelos outros. Embora isso seja verdade também. Tem muitos irmãos hoje que estão fazendo isso. Por exemplo, quando uma pessoa abandona sua vida aqui para ir para um país, pregar o evangelho em outro lugar, correndo o risco de vida, correndo o risco de morrer, ele está dando a sua vida pelos outros. Ele está assumindo o risco de morrer. Por quê? Porque ele ama a Deus e porque ele ama aquelas pessoas, quer vê-las serem salvas. Mas você não precisa chegar a esse ponto para amar as pessoas. No dia a dia da sua vida, pare para observar o que a gente pode fazer pelo outro. Quais são as necessidades das outras pessoas? Como é que eu posso suprir de alguma maneira aquilo? Como é que eu posso doar a minha vida para ajudar aquela pessoa? Nós podemos doar a nossa vida gastando tempo com alguém. Quando você está conversando com alguém, aconselhando uma pessoa, emprestando o seu ombro para chorar, simplesmente ali fazendo companhia para ela, você está amando, você está doando a sua vida em prol daquela pessoa. Quando você toma um pouco do seu tempo para deixar de pensar só em si, fazer coisas só para você e gasta o seu tempo com alguém, você está doando a sua vida por aquela pessoa. Quando você tira do seu sustento e dá algo para alguém, você está dando da sua vida para aquela pessoa. Quando você aconselha, quando você ora por alguém, se você no seu quarto está orando por uma pessoa, você está dando da sua vida por aquela pessoa. Você está se doando por ela, porque você não está pensando só em si. Então nós podemos dar a nossa vida pelos irmãos de muitas maneiras. De muitas maneiras em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual. Mas nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é que significa amar. É dar-se pelos outros. E aí no versículo 17 agora, vamos ler o versículo 17. Ele vai dar um exemplo bem prático do que é amor, para poder ficar mais claro ainda na mente das pessoas o que é amar. Aí ele vai dizer o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está perguntando. Está deixando uma pergunta para a igreja responder. É óbvio que a resposta para isso aqui é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode. A resposta é simplesmente: não pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa. Veja só a situação que ele imaginou aqui. Alguém está necessitado, não tem um recurso, não tem os recursos deste mundo, por exemplo, não tem comida, não tem roupa, não tem água, e você olha para você e você sabe que você tem. Você tem comida, você tem roupa, você está suprido. Você está suprido e você tem condições de dar. Então se você vê um irmão nessa situação, e você simplesmente fecha o coração, como ele diz aqui, ou seja, o que é fechar o coração? Ignorar a situação da pessoa. Agir como se você não tivesse visto nada. Simplesmente ignorar. Não fazer nada. Isso é fechar o coração. Aí ele faz a pergunta: como pode nessa pessoa permanecer o amor de Deus? Por que o amor de Deus não permanece em alguém assim? Porque se a gente tem o amor de Deus, esse amor deve nos levar necessariamente a amar o outro. O amor de Deus no nosso coração, irmãos, ele sempre nos leva a amar as outras pessoas. Se alguém diz que tem o amor de Deus, como ele fala em outro versículo, e não ama o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque o amor de Deus sempre nos leva a amar as outras pessoas. Assim como Deus
nos ama e se doou por nós, e doou seu Filho, e ainda continua se doando por nós todos os dias, mesmo a gente sem merecer, que é outra coisa importante. Você não vai ajudar alguém porque a pessoa merece, porque tem gente que pensa assim, não, fulano, aquele ali não merece, aquela pessoa é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, ou ela fez isso comigo, ela fez aquilo comigo, fez isso com alguém da minha família, ela se quiser que se vire, eu não vou fazer nada por ela. Isso não é amor. Porque amar é você amar até mesmo aquele que não te ama, amar até mesmo os seus inimigos, como ensinou Jesus. O amor de Deus no nosso coração ele tem que ser incondicional. Não importa o que o outro é, não importa o que o outro fez, não importa se ele vive no pecado ou não, nós temos que amar. E como ele diz aqui, irmãos, amar é você fazer algo pelo outro. É você fazer o bem. É você ajudar. Isso é que prova o nosso amor. E infelizmente, irmãos, às vezes nós como cristãos falhamos muito nisso. É claro, é óbvio que você não vai poder ajudar todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas necessitadas que você vê. É humanamente impossível, porque você vê necessitados em todos os lugares por onde você passa. Mas você tem que dar o seu melhor. É isso que a gente tem que avaliar. Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode? Será que o nosso coração está voltado para se doar o máximo possível? É isso que a gente tem que avaliar. Será que a gente está fazendo algo por alguém, pelos outros? Hoje a mentalidade do mundo qual é? Pense em si mesmo. Pense em você. Supra as suas necessidades. E aí tem gente dentro das igrejas hoje até que vivem em condições muito boas, acumulam muitas coisas. Tem gente que tem roupas que não se acabam mais, sapatos que enchem o guarda-roupa, dinheiro sobrando na conta. Pessoas que têm condições grandes de fazer muito bem pelos outros. Mas a única vontade que elas têm é acumular mais e mais. Às vezes ela tem um carro, ela só pensa em ter um carro melhor. Ela tem uma casa, ela só pensa em comprar uma outra casa. Ela tem uma roupa mais ou menos, ela só pensa em ter uma roupa de grife. Enquanto às vezes tem alguém que não tem nem 1 quilo de arroz e feijão dentro da sua casa para comer. Sabe, irmãos, eu acho um absurdo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho um absurdo você saber que tem alguém necessitado e você está sobrando na sua vida, mas você não tem coragem de repartir. A vontade é só de acumular. Infelizmente hoje a mentalidade de muita gente, até mesmo dentro das igrejas, é essa. Até porque tem sido ensinado um evangelho, de que é aquele evangelho de que o sinal de que você tem Deus na sua vida são as bênçãos materiais, as bênçãos físicas. Então as pessoas estão numa correria louca por mais e mais bênçãos para tentar mostrar que elas têm Deus na sua vida. Aí hoje tem gente aí ostentando dentro das igrejas. Tem gente andando de carro importado, enquanto tem um irmão na igreja passando fome. Tem gente que está andando com uma roupa de grife, com um relógio de 5 mil reais, com um anel de 10 mil reais, enquanto tem gente dentro da igreja dela que está morrendo de fome. Certa vez eu vi um pastor que é muito famoso na mídia, se orgulhando do seu relógio, do seu anel, do seu carro, dizendo que ele podia ter tudo aquilo porque Deus deu para ele. Sendo que muitos irmãos estão passando necessidades. Que tipo de cristianismo é esse, irmãos? Mas é o que a gente vê por aí hoje. Que tipo de mentalidade cristã é essa? Irmão, nós precisamos urgentemente voltar a ser como a igreja era no início. Você lembra como a igreja era em Atos dos Apóstolos? Os irmãos vendiam as suas propriedades. Ninguém chegava para eles e dizia assim: venda a sua casa
para poder dar de oferta. Eles mesmos, tocados pelo amor de Deus no seu coração, vendiam suas casas, suas terras, aqueles que podiam, que tinham condições de vender. Vendiam e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, não para que os apóstolos usufruíssem, que infelizmente é o que acontece hoje muitas vezes. As pessoas estão dando para poder sustentar o luxo de muitas pessoas aí que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que estão sugando a lã das ovelhas e que não estão nem aí para ajudar ninguém. A igreja naquela época pegava os seus recursos, dava nos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam entre toda a comunidade cristã, entre aqueles que passavam necessidades, de tal maneira que não havia nenhum necessitado entre eles, nenhum. Porque a igreja supria a necessidade uns dos outros. Hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê uma igreja onde tem pessoas que passam fome e os outros irmãos nem sabem. E quando sabem, não fazem nada. Hoje tem muitas igrejas, infelizmente, irmãos, que estão preocupadas com poltrona, com ar-condicionado, com parede, com dar luxo para os seus obreiros, pastores, enquanto o povo está na miséria. E é eles dizendo cada vez mais, dê, traga, faça seu sacrifício, o povo sendo sugado até o tutano e gente morrendo na pobreza, ali dentro daquelas congregações que anda a pé, ou que anda de bicicleta, que não tem dinheiro para pagar nenhum ônibus, e às vezes está passando fome, enquanto tem gente lucrando com o evangelho, enquanto tem gente vivendo uma vida de ostentação. Que evangelho é esse que as pessoas estão vivendo hoje, irmãos? Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos, a começar de cada um de nós, ser diferente, irmãos. A igreja precisa ser diferente. Irmãos, o mundo está querendo ver isso em nós. O mundo está querendo ver isso em nós. Hoje é difícil até você evangelizar as pessoas. Porque a gente vai evangelizar as pessoas e elas dizem assim, eu não vou para a igreja. Porque a igreja só fala em dinheiro, só faz pedir o dinheiro do povo, os pastores estão andando no luxo e o povo está na miséria, sofrendo. Que amor de Deus é esse que vocês têm? Eu canso de ouvir esse tipo de coisa. E aí, como é que você consegue ganhar aquela alma para Cristo? Porque o testemunho fala alto demais, irmãos. O mau testemunho, os escândalos que têm sido propagados, realizados no meio da igreja, tem provocado nas pessoas um ódio, uma indiferença para com relação ao Evangelho, para com relação à igreja. As pessoas olham para nós, querendo ver em nós o amor de Cristo. E elas só veem, às vezes, um monte de pessoas egoístas, individualistas, que só pensam em si mesmas, que não pensam no outro. Irmãos, nós precisamos urgentemente tomar uma atitude. Todos nós, todas as pessoas, todos que são cristãos, precisam lutar para mudar essa situação. O mundo precisa olhar para a igreja e ver em nós o amor de Cristo. Olhar para nós e dizer, olha como eles se amam, olha como eles se ajudam. Ninguém lá passa necessidade, ninguém sofre. A igreja pode estar caindo aos pedaços, mas os irmãos estão vivendo bem. Os irmãos estão vivendo uma vida tranquila. Ali tem o amor de Deus, eu vou para aquele lugar. Eu vou estar ali, eu quero estar ali, eu quero viver isso. Lembra do que Jesus disse? Eu vou citar de novo. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo fato de vocês amarem uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. O meu desejo é que esse ministério aqui, essa congregação, seja assim. É a minha oração, é aquilo que eu batalho, que eu vou sempre batalhar, e eu creio que vocês vão estar junto comigo nisso, de que aqui seja um lugar assim, que a gente se ame, que a gente seja uma família, que a necessidade do outro seja a minha necessidade, que a tristeza do outro seja a minha. Se o outro está com um problema, aquele problema é meu também, não é só dele, não é meu. Nós somos um corpo, nós somos uma família,
Nós somos irmãos. Se alguém não está bem, também eu não estou. Eu não posso botar minha cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que alguém que é meu irmão está sofrendo e eu não fiz nada. Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ser diferentes. As pessoas precisam ver esse amor em nós. Sabe, eu ouvi uma história certa vez, para passar aqui desse ponto, vou terminar. Um pastor disse que foi numa igreja, acho que foi em Recife, e a igreja lá era conhecida como a igreja sem portas. Aí ele não entendia por que a igreja é igreja sem portas. A igreja não tinha porta, a igreja era numa favela, a igreja não tinha portas. Ele ficou encafifado com aquilo, ele foi atrás de conhecer a história da igreja. Por que a igreja não tinha porta e era conhecida como uma igreja sem portas? Sabe por quê? A igreja era humilde, não tinha muitas condições, os irmãos, de manter a obra de Deus. Então, a igreja precisava de porta. Só que tinha muitos necessitados na igreja e nos arredores da comunidade, porque eles moravam numa favela, no meio de um povo muito pobre. E aí o que acontecia? Os irmãos chegavam compartilhando das suas necessidades, a igreja ia lá e ajudava. A comunidade, precisando de ajuda, a igreja ia lá e ajudava a comunidade. Então a igreja sempre estava tentando juntar o dinheiro para comprar as portas da igreja, mas nunca conseguia juntar o dinheiro para comprar as portas da igreja. Porque sempre aparecia um necessitado, então o que as pessoas pensavam? Nós não podemos ver essa pessoa necessitada. Nós não podemos dar prioridade a uma porta, sendo que tem uma vida precisando de ajuda. Então tirava-se do dinheiro que era para comprar as portas e se doava para as pessoas. E supria a necessidade das pessoas. Então a igreja não estava conseguindo colocar as portas. Agora o interessante é que naquela comunidade ninguém roubava a igreja. Ninguém entrava na igreja para fazer vandalismo, para roubar nada. Sabe por quê? Porque aquela comunidade, até os bandidos daquela comunidade, respeitavam aquela igreja. Porque viam que a igreja realmente se importava com as pessoas. Hoje em dia, irmãos, é o contrário. Na maioria das igrejas que se dizem cristãs. Qual é a grande preocupação das pessoas? Muitas vezes, usar os dízimos e ofertas para fazer um prédio gigante, para botar o melhor ar-condicionado que tiver, para botar poltronas luxuosas, para botar portas maravilhosas, para, sei lá, botar um carpete na igreja, pintar a igreja, fazer tudo do bom e do melhor. Mas isso às custas do sangue dos irmãos que muitas vezes estão passando necessidade. Agora, responda para si mesmo. Você acha que o amor de Deus está nisso? Você acha que para Deus é mais importante uma porta, uma parede, uma cadeira ou uma vida de uma pessoa? As pessoas precisam entender isso, irmãos, hoje em dia. Infelizmente, a gente não entende isso. Às vezes na nossa própria vida a gente não compreende isso. Vamos continuar para terminar. Versículo 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor só de palavras não vale, não adianta. Tem gente que diz para Deus: Deus, eu te amo, mas vive no pecado. Será que isso é amor? Não é amor. Dizer que ama a Deus é muito fácil. Agora, viver como alguém que ama a Deus, realmente, isso é difícil. Por isso que Jesus falou certa vez: aquele que tem os meus mandamentos no coração, né, e os guarda, ou seja, os obedece, esse é o que me ama. Jesus falou isso. Você quer provar que você me ama? Pare de ficar só falando que me ama. Mostre com a sua vida que você tem um amor de palavras. É muito fácil. É muito fácil chegar para a esposa e dizer eu te amo. Para o filho dizer eu te amo. Agora, as suas atitudes para com a sua esposa, para com o seu filho, para com o seu irmão,
Mostra que você ama realmente? Mostra o seu amor? Porque o amor tem que ser muito mais do que palavras. Porque o amor, ele não faz mal. O amor, ele não prejudica. O amor não trata mal. É como Paulo ensina lá em 1 Coríntios. O amor, ele só faz o bem. Quem ama só faz o bem. Se preocupa, respeita, se importa, ajuda. Isso é a prova de amor. Falar que ama é muito vago, é muito vazio. A gente precisa ir muito além. Deixa eu adiantar aqui para o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Você quer permanecer em Deus? Guarde os seus mandamentos. Qual é o mandamento que ele diz aqui? Amar uns aos outros. Alguém pode até pensar assim, mas irmão, a salvação não é pela fé? A maneira como você está falando parece que é pelas obras, pelo que eu faço. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem fé verdadeira, a sua vida demonstra isso. Demonstra pelas atitudes. O fato de você guardar os mandamentos de Deus é uma prova de que você teve um encontro com Cristo de verdade. Porque quem não ama a Cristo não guarda os seus mandamentos, não se importa em guardar os seus mandamentos. Então, irmãos, que a gente possa meditar nisso, que a gente possa refletir e se esforçar para amar as pessoas. Eu estou pregando isso aqui para vocês, mas eu não sou perfeito. Eu também preciso a cada dia me examinar e me esforçar para amar mais as pessoas. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas a gente tem que tentar dar o nosso melhor. E se você realmente buscar, Deus vai te ajudar a viver assim, a ser dessa maneira. Isso não significa que agora você vai dar tudo que você tem indiscriminadamente para todo mundo. É claro que a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai ajudar as pessoas também. Tem gente que às vezes está querendo só se aproveitar. Tem gente que às vezes, por exemplo, não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer fazer nada, quer só viver às custas dos outros. E se você mantém aquela pessoa na mordomia dela, você na verdade você vai estar fazendo algo errado. Porque você vai estar prejudicando a vida dela, levando ela a viver uma vida acomodada. Agora, quando nós percebemos que é uma necessidade real, é alguém que está sofrendo, não foi porque ela causou aquilo, ela não buscou aquela situação, ela está batalhando, mas ela está com dificuldade. Ame, ajude, faça o possível. Ame as pessoas. Então é isso, irmão, que a gente possa praticar essa palavra, que a gente possa viver isso na nossa vida, pedir a Deus que nos ajude a amar o próximo, a amar as pessoas. E aqui a obra aqui ainda é pequena, né? A gente não vê muito as necessidades, não existem muitas necessidades das pessoas. Mas em nome de Jesus, mesmo quando aqui tiver umas 100 pessoas, a nossa prioridade vai ser amar as pessoas. Vai ser ajudar as pessoas, vai ser ajudar os necessitados. Ainda que a igreja esteja caindo aos pedaços, esteja toda feia, mas que as pessoas na igreja não passem necessidades, que haja amor. E que a gente seja irmãos que se importe com o outro. Procure saber como o outro está, procure se importar e dar o melhor para ajudar. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, irmãos, que a gente possa fazer isso e fazer a diferença nesse mundo, porque o mundo está precisando desse amor que só a igreja tem no coração para oferecer. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.